E aí, galera, meu nome é Luísa, sou estudante de Ciências Biológicas na UFO e faço parte do programa de residência pedagógica do subprojeto Biologia, atuando com a professora Sandra, com foco nos terceiros anos do ensino médio. Então, semana passada vocês viram alguns conceitos, alguns conteúdos sobre ecologia no geral, estudaram cadeia alimentar com a bolsista Rafaela, como visto nas vídeos aulas disponibilizadas. E hoje nós iremos relembrar o conteúdo aplicado na semana 3 do PET 6, Pirâmides Ecológicas. E para isso é necessário vocês terem em mente o conteúdo abordado anteriormente. Então, o que são as pirâmides ecológicas? Elas representam graficamente o fluxo de energia e de matéria ao longo da cadeia alimentar, podendo ser de três tipos: pirâmides de número, biomassa ou de energia. Nós vamos falar um pouco sobre as três, começando pela pirâmide numérica, ou pirâmide de números. Como já foi estudado nas vídeos aulas anteriores, eu vou relembrar vocês um pouco básico sobre o que foi passado de cadeia alimentar. Então, os produtores são os que fazem parte do primeiro nível trófico, e os organismos que se alimentam dos produtores são os consumidores primários, fazendo parte do segundo nível trófico e assim por diante. Agora, explicando mais a fundo a pirâmide de números, cada retângulo, ou no caso da imagem, cada paralelepípedo desses representa o número, como o próprio nome já diz, de indivíduos em cada nível trófico. A pirâmide de números não leva em consideração o tamanho ou a biomassa dos indivíduos, e por isso que ela pode ser representada tanto com o ápice para cima, que é a pirâmide direta, ou com o ápice para baixo, no caso seria a pirâmide invertida. Interpretando esta pirâmide direta da imagem, de acordo com o que eu acabei de explicar, seria como se as 12 plantas servissem de alimento para os 5 gafanhotos, que servissem de alimento para os 3 pássaros e que servissem de alimentos para as 2 cobras e que, por sua vez, essas 2 cobras servissem de alimento para uma coruja. E lembrem-se que o número de indivíduos diminui a cada nível trófico. Agora, no caso da pirâmide numérica invertida, sua base será menor que o topo, como já dito. Isso acontece porque a quantidade de produtores é menor que a de consumidores. Nessa situação representada, a planta foi parasitada por pulgões, que por sua vez foi parasitada por protozoários e assim por diante. Já a pirâmide de biomassa indica a massa corpórea em um nível trófico, apresenta a base mais larga e os níveis vão diminuindo. A massa corpórea geralmente é medida como uma massa seca. Como isso funciona? Os ecologistas, ao fazer uma análise de biomassa em um nível trófico, eles delimitam uma área, por exemplo, 4 metros. Então, eles escolhem todas as plantas dessa área, levam para uma estufa e permanecem lá por um bom tempo. Nesse processo, a estufa vai evaporar toda a água da planta, fazendo com que elas fiquem secas. Desse jeito, eles conseguem realmente medir a biomassa daquele nível trófico. Trazendo essa explicação para o exemplo da imagem, seria como se eles tivessem colhido a vegetação em uma determinada área e viram que tinha 400 gramas por metro quadrado. No próximo nível, os herbívoros terão 0,4 gramas por metro quadrado e os carnívoros 0,1 grama por metro quadrado. Mas as pirâmides de biomassa também podem ser invertidas, porém, somente em ambientes aquáticos. Isso acontece porque, apesar dos produtores terem pouca biomassa, eles crescem e se reproduzem muito. Assim, os níveis tróficos da pirâmide se invertem. Por exemplo, o zooplâncton. Ele consome rapidamente o fitoplâncton e em dados momentos da cadeia, a biomassa do zooplâncton é maior que a do produtor, invertendo a pirâmide. Isso passa a impressão que uma biomassa pequena sustenta uma grande biomassa. Mas, na verdade, é porque a medida da biomassa é feita em um determinado momento, que devido à alta taxa de reprodução do fitoplâncton e o alto consumo do zooplâncton,
é obtida uma massa menor do fitoplâncton. Então, a gente pode concluir que, apesar de expressar uma melhor transferência de matéria ao longo dos níveis tróficos, a pirâmide de biomassa ela possui duas desvantagens. Ela não leva em consideração o tempo. A biomassa ela é obtida para um dado instante, o que pode levar a distorções. E 2, dá a mesma importância aos diferentes tipos de tecidos vegetais e animais. Por fim, temos aqui a pirâmide de energia, considerada a melhor representação da cadeia alimentar. A pirâmide de energia indica, então, a quantidade de energia armazenada em cada um dos níveis tróficos, sendo o comprimento sempre proporcional à quantidade de energia acumulada ao longo dos níveis. Lembrem-se, não se recicla energia, por isso que a gente pode afirmar que a pirâmide de energia nunca é invertida, já que há uma consequência natural das leis da termodinâmica, sendo elas: 1. Energia pode ser transformada, jamais criada ou destruída. 2. No processo de transformação de energia, existe liberação da mesma em forma de calor. E, por isso, o fluxo de energia é sempre unidirecional. A energia dentro de um nível trófico é medida por uma quantidade num determinado espaço durante um período. Geralmente, ela é medida por gramas por metro quadrado durante um ano, ou quilogramas por metro quadrado durante o ano, ou quilocalorias por metro quadrado durante o ano. No exemplo da imagem acima, a gente tem a cada 1 milhão de quilocalorias por metro quadrado durante um ano da luz solar, as plantas armazenam apenas 10.000 quilocalorias por metro quadrado durante o ano, usando uma parte dessa energia para realizar a respiração celular. Aqui embaixo, a gente tem dois conceitos importantes, sendo eles a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. O ppb é toda a energia que a planta recebe e consegue usar. Já o ppl é a energia que a planta recebe menos o que ela utiliza na respiração celular. Então, a produtividade primária líquida é o que permanece nas plantas, tornando-o disponível para o próximo nível trófico e assim sucessivamente. Ainda nesse exemplo, existe 1.000 quilocalorias por metros quadrados por ano. No terceiro nível, 100 calorias por metro quadrado por ano. E no quarto, 10 quilocalorias por metro quadrado por ano. Por isso que normalmente tem menos herbívoros do que quantidade de plantas que eles se alimentam, porque se fosse o oposto, poderia causar um desequilíbrio ecológico. O único porém das pirâmides de energia é que elas não consideram um lugar adequado para os decompositores, que desempenham um papel importante na cadeia. É isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima aula.